Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Quero logo mandar um abraço a toda a galera que está nos acompanhando pela 105.5, mas também pelo radio.nama.br. E olha só, nós estamos também no Twitter da Rádio Nama, @Rádio Nama. Estamos também no Instagram, ao vivo, no @programa Globalizando, aliás, e você pode acompanhar a gente em todos os canais. Este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. O nosso objetivo é falar de temas internacionais e suas interfaces locais e regionais. É um prazer ter você conosco. Quero logo apresentar a nossa equipe. Vamos começar com tudo. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e aí eu quero começar logo apresentando a equipe com a estreante do programa de hoje, acadêmica do primeiro semestre de Relações Internacionais, Alice Cardoso. Bom dia, Alice. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Gostaria de mandar um abraço para a nossa seguidora do Instagram, Adriele Lobato. Legal, Alice, seja bem-vinda. Também quem faz parte da nossa equipe é Larissa Hiro Schoenberger. Bom dia, Larissa. Bom dia, professor. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Estou muito animada por estar aqui para apresentar esse tema que é muito importante para a gente. E também gostaria de aproveitar para mandar um abraço para a nossa seguidora no Twitter, Feliciano Amice. Muito bem. E olha, completando a nossa equipe de locutores, estamos recebendo nos estúdios o acadêmico do 7º semestre de Relações Internacionais, Pablo Oliveira. Bom dia, Pablo. Bom dia, professor. Bom dia aos ouvintes do programa Globalizando. Mandar um abraço também para o Guilherme Protásio, nosso seguidor no Facebook, programa Globalizando. Legal, completando a nossa equipe de locutores então, agora sim eu vou falar do tema do programa de hoje. Cada programa um tema diferente e nós vamos falar sobre fronteiras digitais e questões ambientais, debates contemporâneos na Amazônia. No domingo passado foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e por isso nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama, você que nos acompanha pelo @Globalizando no Instagram, estamos recebendo a nossa convidada, a professora Rosicélia Castro. Ela é pós-doutora em Ciências Ambientais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal do Pará. Ela é pós-doutora em Recursos Naturais e Sustentabilidade do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Universidade do Estado do Pará. É doutora em Ciências Agrárias pela Universidade Federal Rural da Amazônia, mestre em Meteorologia Agrícola pela Universidade Federal de Viçosa e bióloga, graduada pela Universidade Federal do Pará, além de ser membro do Grupo de Pesquisa Escarlate, do Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar em Diversidade e Inclusão, é professora da Universidade da Amazônia, do mesmo mestrado que nós somos colegas do pós-graduação em Gestão de Conhecimento para o Desenvolvimento Socioambiental. Professora Rosicélia, que prazer receber você aqui no estúdio. Bom dia, professor e ouvintes. Muito obrigado, professor, pelo convite. E é sempre muito bom falar de meio ambiente e dos seus desafios, especialmente estando aqui na Amazônia, né, professora? Com certeza, não somente um desafio, mas uma necessidade, né, professor, diante de tantos problemas que são gerados pela sociedade, por nós, né, como um todo. Globalizando. Fique por dentro. Ocupando cerca de 60% do território brasileiro, a Amazônia é uma grande fonte de economia para o Brasil. Com isso, é importante lembrar que existem formas de explorar essa fonte de maneira mais sustentável, a partir de iniciativas que usem tecnologias específicas. A iniciativa MOS, por exemplo, é uma maior viabilizadora de crédito de carbono do mundo e a Meleoda explora biomatérias com alternativas aos materiais de origem fósseis. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Eu estou aqui conversando com a professora Rosicélia Castro e tem uma pergunta, professora, da Dayana Silva no Facebook. Obrigado, viu, Dayana? Como o incentivo ao crédito de carbono ajuda na preservação da Amazônia internacional? Dayana e ouvintes, né, a questão do crédito de carbono é uma questão que ela já vem sendo tratada, né, para a melhoria da Amazônia. Porque as grandes empresas poluidoras, elas que estarão investindo recursos financeiros, né, na Amazônia. De que forma? Elas poluem. E aí, o crédito de carbono nada mais é do que uma moeda verde. Exato. Né? Exato. Essa moeda verde, ela vem para que as empresas que poluem, elas atinjam um certo limite de poluentes de CO2 para a atmosfera. E como é que elas vão compensar isso? A forma de compensação é
é justamente esse incentivo para a preservação ambiental. De que forma? Não somente a floresta, né? Quando a gente fala em Amazônia, a gente pensa em floresta, nos recursos naturais. Mas dentro dessa floresta existem comunidades ribeirinhas, existem populações, terras indígenas. Então, principalmente, quando se pensa na questão do crédito de carbono, é que essas empresas, elas, através de projetos ambientais, elas tragam principalmente melhoria para essas populações, que não sejam projetos, né, apenas com uma visão assistencialista, mas não. Como são recursos financeiros que são utilizados e são recursos que eles vêm para a Amazônia, são recursos de grande proporção, então a ideia é que traga melhoria de qualidade de vida para essas comunidades da Amazônia, mas melhorias a longo prazo. Perfeito. Né? Com treinamentos, capacitações, ensinar como eles podem ter essa melhoria de vida. Iro? Professora, eu lembro que até um tempo atrás existiam projetos aqui dentro do Pará que o governo trabalhava esse crédito de carbono com essas comunidades nos interiores, né? A senhora sabe dizer se esses projetos ainda existem, porque eu lembro que o tempo tinha parado, e como que esse projeto ele consegue beneficiar essa população nos interiores do Pará? Recentemente, ano passado, nós tivemos o Fórum Mundial, né? Para tratar sobre a Agenda 2030, inclusive o governo do estado, se vocês têm nas mídias, né, reportagem onde mostra que o governo do estado ele tem sido bastante atuante nesse âmbito quanto à questão do incentivo do crédito de carbono. O crédito de carbono não é algo simples, tem uma questão muito burocrática que envolve certificação das empresas. Existem empresas certificadoras internacionais que dão essa certificação, então existe muita burocracia. No estado aqui do Pará, depois desse fórum, o governo ele determinou, né, abriu concessão florestais para que pessoas jurídicas elas possam criar projetos onde essas empresas elas irão fazer, essas pessoas jurídicas, quando eu falo, são essas empresas poluentes, né? Elas possam trazer projetos onde facilite o manejo florestal para se faça um desenvolvimento sustentável. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. E nós estamos conversando hoje com a professora Rosicélia Castro, falando sobre fronteiras digitais e questões ambientais, debates contemporâneos na Amazônia. Professora, tem uma pergunta chegando pelo Twitter. Nosso Twitter é @pglobalizando. A Margarete Silva, obrigado, Margarete. Quais tipos de políticas públicas são aplicadas na Amazônia para sua melhoria e segurança? Margarete. Isso. Margarete, demais ouvintes, nós temos várias, né? No papel, nós temos várias políticas públicas. Desde 2008, foi criado o PAS, Plano Amazônia Sustentável. O que era o PAS? É para dar diretrizes justamente para que se tenha um desenvolvimento econômico, né, a partir do uso sustentável das florestas, né, o desenvolvimento sustentável. E a gente tem até acompanhado recentemente, né, pelas mídias, as políticas públicas elas existem, mas a gente precisa de recursos para que elas se tornem práticas, né? E aí, recentemente, um exemplo que a gente tem aí, que tem sido muito falado durante essa semana, é a questão, por exemplo, desse desaparecimento dos jornalistas e esse indigenista. Perfeito. Né? Se ouviu determinadas reportagens que isso eles estariam aventurando. Não, né? Quer dizer que o cidadão ele tem o seu compromisso com a questão ambiental, com seu lixo. E quando ele vai e querer ir além, né? Além mais desse compromisso de cidadão, ele está sendo... Arriscando a própria vida? Ou seja, o culpado é a vítima, na verdade, né? Quando ele quer buscar algo mais, né, para proteger, o que aquelas duas pessoas estavam fazendo ali? O compromisso de chegar naquelas terras para criar
junto com essas pessoas, grupos de trabalhos para organizar como essas pessoas podem proteger esses seus recursos. Né? E criar resistência, na verdade, a essa lógica que está avançando, né, na Amazônia. Com certeza, com o garimpo ilegal, que prejudica essas terras indígenas, essas comunidades. Então, o intuito foi esse. Perfeito. E aí a gente vê a falta de ação políticas efetivas. Essas pessoas, elas precisavam de quê? Que tivessem recursos para a proteção delas. Né? E por isso elas estavam ali sozinhas, sem proteção. A pergunta da Margarete me lembra uma coisa, professora. Na estrutura administrativa do Brasil, nós temos 3 autarquias que são chave, mas são super desvalorizadas. É o IBAMA, é o INCRA e a FUNAI. Essas 3 são super desvalorizadas e estão na base dos problemas que nós vemos hoje, ambientais na Amazônia. Com certeza, essa falta do incentivo, né, dessas ações que são necessárias, acompanhamento, fiscalização, não é... Tem o instituto, mas esse instituto, para ele estar presente nessas áreas, precisa do recurso, né? Precisa do investimento. Perfeito. E eu fico muito preocupado quando a gente vê na Amazônia, dentro do nosso território, a imagem do Brasil cada vez pior. Nós estamos nas relações internacionais, né? O Brasil acaba sendo não só párea diplomática, como párea ambiental, professora. Sim, nós estamos aí na manchete do mundo todo, Exato, né? E aí mostra isso aí um pouco da ausência de políticas públicas, né? No papel tem muito, mas na prática está faltando mais atuação efetiva. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, antes de eu passar a palavra para a pergunta, eu quero logo dizer o seguinte, elogiar mais uma vez a equipe de playlist, em especial a Luísa Veiga. E a Luísa Veiga acabou de mandar uma mensagem para mim dizendo, olha só, quem está sendo entrevistada hoje é a mãe do meu amigo Diego Castro. O Diego Castro está mandando um abraço para a professora Rosicélia. É sempre bom, né, professora? Está acompanhando. E aí eu quero dar a palavra para quem está participando do programa de hoje. Bom dia. Pois não, pode participar. Bom dia, sou a Camila Neres, do 3º semestre de Relações Internacionais. E a minha pergunta é como o governo pode combater o descarte indevido de lixo eletrônico? Muito interessante. Obrigado, Camila Neres. Interessantíssima a pergunta dela. Sim, Camila. Mais uma vez, né, a gente precisa de políticas públicas efetivas. Na teoria, temos desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem para promover isso, que as empresas, né, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2010, já tem quantos anos? 12 anos, né? Sim. Então, está faltando na prática, né? A logística reversa é a alternativa que nós temos para o lixo eletrônico. Mas aí as empresas públicas e privadas, para elas implementarem essas políticas reversas, elas precisam de quê? De fiscalização, né? Porque se não tiver fiscalização, ninguém vai fazer. Perfeitamente. Tem que mexer no bolso, né? Cidadão é assim. E é interessante, professora, que no Globalizando News, que é um programa que antecede esse aqui durante a semana, nós falamos de um filme que era o Wall-E, que fala exatamente desses resíduos indevidos de lixo eletrônico. Isso tem aumentado, inclusive, na Amazônia, além do resíduo sólido, normalmente, do consumo, mas o resíduo eletrônico, né? Sim, quando a gente fala em resíduo eletrônico, né, principalmente os jovens, eles pensam logo nos celulares, né? Mas não é somente o celular, a geladeira, ar-condicionado, todos os equipamentos eletrônicos. E aí, a gente pensa assim... a gente está sempre substituindo os aparelhos, esses aparelhos eletrônicos. Aí tem um problema lá atrás. A produção desses aparelhos, né? No tempo da minha mãe, uma geladeira, ela durava 40 anos. Na casa do meu pai tem uma geladeira que foi da mãe dele, que já tem mais de 30 anos, e ela funciona. Ele só manda pintar por fora a cada 3 anos. E ela está lá. Mas tem a outra geladeira mais moderna que ela é trocada a cada 2 anos. Então, tem lá atrás um problema na fabricação desses produtos. Tem a questão dos produtos que são obsoletos, né? Um computador, a durabilidade para ele ter um funcionamento são 5 anos. E aí, para onde vai Exatamente. todo
esse lixo eletrônico. É a famosa obsolescência programada, né? Você Programa. já coloca um aparelho para ter uma vida útil cada vez menor, né? Isso é complicado, né, Hiro? Você pensar numa sociedade que está descartando e criando um lixo eletrônico. Para a Amazônia isso é horrível, né? Exatamente, professor. E, professor, eu queria tinha uma pergunta para a senhora, porque a gente fala muito de sustentabilidade, isso parece que virou moda depois de um tempo. E aí eu queria lhe perguntar até onde a gente vai com a ideia de realmente, as empresas vão com a ideia de realmente querer ser sustentável, passando para a ideia de querer mostrar que é sustentável para conseguir lucrar em cima disso. O nome? Larissa, você falou uma palavra essencial, uma palavra-chave, onde hoje o mundo ele tem uma ânsia pela busca da sustentabilidade. É o mundo que está buscando a sustentabilidade. Eu digo sempre para meus alunos que a pesquisa ela tem moda. Né? Tem o tempo de tal assunto, o foco ficou para as mudanças climáticas uma época, depois para a biotecnologia e hoje se fala muito de sustentabilidade, mas eu acredito que essa veio para ficar mesmo, né? Como todas as outras. Se inicia uma fala, né? Na época se achava que mudanças climáticas era moda. Hoje essa fala continua, essa cobrança continua. Tem aí os acordos internacionais, alguns acordos nós estamos de fora, porque está faltando políticas efetivas, né? Então, quanto à questão da sustentabilidade, porque nós vamos buscar cada vez mais, porque a ânsia pelo mundo em busca da sustentabilidade, que nós temos aí, você deve ter escutado falar sobre a Agenda 2030. A Agenda 2030, hoje, ela tem sido muito debatida, criado muitos fóruns, grupos de trabalho falando sobre as ODS, onde nós estamos sendo cobrados que até 2030 nós consigamos atingir o que é estabelecido dentro da Agenda 2030 para atingir as metas das 17 ODS. Isso, e é uma discussão muito interessante mesmo, que você continua ligado aqui no programa Globalizando, que ao longo do nosso programa tem muita coisa ainda para falar. Globalizando nas ruas. O programa Globalizando não para, nós temos os nossos produtores rodando a Grande Belém para trazer informações para você. Vamos então chamar a nossa produtora Luciana Alves. Bom dia, Lu. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Nama. Estou aqui diretamente da UNAMA, da Alcino Castela, para conversar com o Rui Gemac, que é voluntário do Greenpeace Belém e graduando de Medicina Veterinária. É um prazer lhe receber no programa Globalizando, Rui. Tudo bem? Tudo bem, pessoal. Bom dia. Conta pra gente, Rui, qual é o seu papel no Greenpeace? Bom, pessoal, assim como cada um dos voluntários aqui do grupo, a gente tem um poder e um papel de tomar força, né? Para gerar novas ideias e executar projetos em prol da sobrevivência do meio ambiente. No Greenpeace Belém, eu componho o time da mobilização, que é voltada para a decisão e planejamento da infraestrutura das nossas ações, que podem ser tanto virtuais quanto presenciais. Muito interessante. Me diz, como quem não faz parte do movimento pode ajudar? Primeiramente, é preciso se permitir conhecer esse espaço, que é o Greenpeace, e as causas da nossa luta. Divulgar nossos eventos e ações, ajudando a alcançar o maior número de pessoas para um maior poder de impacto e disseminação das informações. Então, para isso, você pode seguir nossas redes sociais, gpr.belém. Muito interessante. Como que eu, interessada em ingressar no projeto, posso ingressar? Existe um site nacional chamado Conexão Verde. Em qualquer lugar do Brasil você pode acessar, se cadastrar e por lá o facilitador local, mais próximo da sua região, vai entrar em contato com você e você pode ingressar e atuar no grupo. Muito bem. Aqui conosco no programa Globalizando esteve o voluntário do Greenpeace Belém, Rui Gemac, e conversou com a gente sobre esse projeto de preservação de meio ambiente que é maravilhoso. Muito obrigada pela sua participação, Rui. Foi uma honra conversar com você e agora segue com vocês aí no estúdio. Globalizando. Fique por dentro. Segundo pesquisas do IBGE, menos da metade dos alunos da rede pública de ensino tinham acesso à internet no início da pandemia, em contrapartida a 90% dos alunos da rede privada. Na região norte, cerca de 20% dos habitantes não têm acesso à infraestrutura tecnológica de qualidade, o que dificulta o avanço da educação tanto para professores quanto para alunos. Globalizando nas ruas.
Quando digo que o Globalizando não para, é porque traz informações quentinhas para você. De novo, eu quero chamar a nossa produtora, Luciana. Luciana, onde é que você tá? Tá na UNAMA Alcindo Castela de novo? Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio UNAMA novamente. Me encontro aqui na UNAMA da Alcindo Castela com o coordenador de gastronomia da UNAMA, professor Bruno, que é responsável pelo projeto Sabor UNAMA. É um prazer lhe receber no programa Globalizando, professor. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Obrigado pelo convite e um bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Conta pra gente, professor, o que é o Festival Sabor UNAMA? Bom, o Festival Sabor UNAMA é um festival acadêmico dos alunos de gastronomia da UNAMA que envolve música, gastronomia e arte. Então a ideia é a gente colocar, né, o que os alunos aprendem durante os anos do curso de graduação em prática aqui no nosso Festival de Gastronomia. Que ótimo, professor. Conta pra gente qual que é a programação e como as pessoas interessadas podem ingressar no festival. Certo. O evento começa agora às 10 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. O evento vai contar com as atrações Lucinha Bastos, Farofa Tropical e a Orquestra Aerofônica. Além do DJ Big, a gente vai ter aí várias comidas preparadas pelos nossos alunos de chopp artesanal. A entrada é gratuita. Apenas basta você trazer um quilo de alimento não perecível que você tem acesso ao evento. O local é aqui mesmo, no UNAMA da Alcindo Castela, certo? Isso, no estacionamento da UNAMA Alcindo Castela, entrada pela Pedro Miranda ou pelo canal da Antônio Baena. Muito bem, aqui conosco no programa Globalizando esteve o coordenador do curso de gastronomia da UNAMA, o professor Bruno, e conversou com a gente sobre esse projeto Sabor UNAMA. Muito obrigada pela sua participação, professor. É um prazer lhe receber aqui. E agora segue com vocês aí no estúdio novamente. Muito obrigado, Luciana Alves. Muito obrigado também por ter trazido a fala do Sabor UNAMA com o professor Bruno. Realmente um evento imperdível no dia de hoje. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Rosicélia Castro, nós estamos conversando sobre as questões ambientais, fronteiras digitais e questões ambientais na Amazônia. Professora, o João Alves, no Instagram, ele está perguntando o seguinte: como é que funciona a distribuição de tecnologia na Amazônia? É fundamental que, para garantir o acesso ao conhecimento, né, e diminuir a exclusão social e econômica, se tenha uma forma de como se ter esse acesso a esse conhecimento. E falando de Amazônia, não indo muito longe, começando aqui do macro para o micro, né? Quando eu falo macro para o micro, vamos ver primeiro situar a questão aqui das escolas com acesso à internet. Então, imagina quando eu chego lá no micro, nessas comunidades, como elas têm acesso. Tem ferramentas hoje que essa tecnologia ela possa trazer melhoria de qualidade de vida para essas populações que estão lá dentro da Amazônia. Hoje nós temos inúmeras ferramentas, equipamento, onde pode facilitar. Os agricultores que não estão muito distantes, os agricultores extrativistas que trabalham com a produção, a retirada do açaí. Nós sabemos de quanto existe uma exploração humana aí. O nosso açaí a gente compra um preço bem elevado comparado do que eles o que eles ganham, né? É ínfimo, né? É ínfimo. Muito pequeno. Exato. Então, se eles tivessem um acesso, inclusive nós tivemos uma aluna do nosso programa de gestão de conhecimentos que ela teve a ideia, né, o projeto de pesquisa dela, que ela até já defendeu, era dar essa oportunidade para comunidades, numa comunidade em Anajás, de proporcionar, levar um aplicativo, né, que fosse implementado um aplicativo para essa comunidade, ela ter um estabelecimento, para ela estabelecer essa fronteira, através dessa fronteira digital aí, né, poder se comunicar para como esse produto ela pode se beneficiar com a venda para receber melhor. Isso é muito interessante, professora, porque às vezes a distância acaba prejudicando os próprios negócios. Sim. Se você consegue aproximar pelas questões digitais, você consegue inclusive fazer negócios, né? Com certeza. Mas aí a gente sabe que existem ferramentas, aí tem outros entraves aí nesse Caímos meio. De novo em políticas públicas. Não somente políticas públicas, mas outros interesses, né, dos grandes que compram. Isso. De estabelecer
impedir, né? Colocar uma barreira para que essas comunidades elas não tenham esse acesso, para que elas possam agregar valor. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Rosicélia Castro, falando sobre a questão de fronteiras digitais e questões ambientais na Amazônia. Tem desafios contemporâneos sobre isso. E o Ricardo Moreira, no Instagram, está, assim, perguntando como é que essas fronteiras digitais podem impactar o meio ambiente e a sociedade civil. Gerando mais lixo também, né? Exatamente. As fronteiras... a tecnologia, ela nos traz benefícios, né? E nós estamos pagando por esses benefícios, né? Porque a tecnologia, ela veio, o desenvolvimento tecnológico, nós precisamos de desenvolvimento tecnológico, né? Mas também temos que pensar no desenvolvimento sustentável. E aí, essas fronteiras digitais, elas abrem acesso a impactos ambientais muito mais, né? Elas facilitam determinados âmbitos, atividades, mas ao mesmo tempo também são mais problemas ambientais que vão sendo gerados pelo acesso dessas fronteiras digitais. É muito interessante a gente pensar sobre meio ambiente e tecnologia, porque quando a gente para pensar países assim que a gente fala mais desenvolvidos, eles conseguem criar muitas tecnologias voltadas para o meio ambiente para que a gente não tenha um impacto muito grande e que a sustentabilidade possa existir. Agora, o acesso dos países que estão em desenvolvimento, né, a essas tecnologias é muito caro. Então, às vezes, em alguns lugares, eles têm que decidir se eles pagam para utilizar essa tecnologia e ter a sustentabilidade ou continua né, dentro do meio ambiente da mesma forma, produzindo lixo e não se utilizando da tecnologia para isso. Olha só a contradição, Larissa. Nós temos os recursos naturais e eles têm a tecnologia. Nós não temos essa tecnologia que eles têm. Nós temos os recursos. Aí, que nós falamos inicialmente sobre o crédito de carbono, né? Eles poluem porque eles têm a tecnologia, eles são os grandes produtores. E aí depois eles vêm para a Amazônia, né, para trazer esses projetos, trazendo essa moeda verde para melhorar esses recursos. Então eles exploram e não tem mais recursos, né? Uma vez eu tive numa palestra onde algumas pessoas da Noruega mostraram qual é a diferença, o que vocês têm que nós não temos, e mostrou um ambiente, um ecossistema deles só com um tipo de espécie e o nosso, a biodiversidade. Então, o que vocês têm na Amazônia é isso, biodiversidade. Nós só temos isso, onde só tinha uma espécie, só pinheiro, né? E aqui nós tínhamos a exuberância da biodiversidade. Então, é buscando esses recursos, né, que se tenta estabelecer essas melhorias, porque eles são os que mais poluem, e aí se sentem mais do que nunca no dever de preservar o ambiental. Globalizando apresenta Site Internacional da Amazônia. O programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que já tem 9 anos. Mas nós temos um segundo projeto de extensão que também tem 9 anos, chamado Site Internacional da Amazônia. E para falar sobre a produção do site, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama o acadêmico do 5º semestre, Tiago Calerron. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, professor. E aí, fala pra gente o que é que tem de produção do Site Internacional da Amazônia para esta semana. Certo. Para essa semana, na segunda-feira, no dia 13 de junho, portanto, o tema do artigo acadêmico de segunda será referente aos interesses energéticos na guerra Rússia-Ucrânia, o qual será produzido pela internacionalista Alana Andrade, que foi formada pelo curso de Relações Internacionais da UNAMA. Certo. No dia 15 de junho, ou seja, uma quarta-feira, o tema do artigo em produção será sobre a Amazônia em Foco. A atuação da sociedade civil global na defesa da floresta. Aí, continuando, a atuação das organizações não governamentais na própria Amazônia. Certo. E para finalizar a produção acadêmica dessa semana, na sexta-feira, o artigo produzido será sobre campo de concentração, o paradigma do Estado nazifascista, o contemporâneo, o qual será produzido também por uma internacionalista, Kawane Biapina,
que também foi formada pelo curso de Relações Internacionais da UNAMA. Tiago, você é dos quinto semestre, vai para o sexto. Como é que você vê a importância de participar de um projeto desse na tua formação de futuro internacionalista? Num primeiro momento, seria a retenção de experiência, Sim. porque um projeto de extensão envolve muito mais do que meramente estudos e trocas de informações envolvendo o curso e, obviamente, com toda a teoria e todo o conteúdo que o próprio curso proporciona em questão de retenção de capacidade e de conhecimento, obviamente. Então, trabalhando em um projeto de extensão, como o curso, ainda mais na parte que eu atuo, que é a equipe de artigos, eu acabo tendo muito contato com várias pessoas do curso, de semestres distintos, que possuem saberes distintos, e que, por estar localizado no próprio equipe de artigos, eu acabo me deparando com muitos temas interessantes, o qual, em primeira ordem, eu não teria interesse, o que acaba formando, obviamente, e capacitando ainda mais uma formação profissional e acadêmica, obviamente. Legal. Esse foi Tiago Calerron, que está conosco no programa Globalizando de hoje. Tiago, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a participação. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com a professora Rosicélia Castro, nós estamos quase terminando o programa já. E tem uma pergunta do Vinícius Abreu no Instagram e diz o seguinte: como é que a tecnologia pode ajudar na preservação do meio ambiente? O Vinícius quer saber. Vinícius, a tecnologia ela pode ajudar de inúmeras formas. Eu vou colocar para você aqui 2 exemplos. A tecnologia dentro de um ecossistema, como ela ajuda, e a tecnologia como ela pode ser utilizada cada vez mais dentro das empresas na fabricação dos produtos. Quando eu falo a tecnologia dentro do ecossistema, um exemplo é a maior torre bioclimática do mundo, que foi inaugurada em 2015 em Manaus, não especificamente em Manaus, 235 quilômetros da cidade de Manaus, a Torre Ato, que é um observatório que faz medições bioclimáticas. Que é altíssima, né, professora? 325 metros de altura, maior do que a Torre Eiffel, né? Então, como é feito esse monitoramento? Através de computadores que ficam lá em cima e fazem essa medição. Essa medição, ela é por segundo. Acoplado a um computador, existe equipamento chamado de data logger, que são inseridos onde faz medição de temperatura, de umidade, de precipitação, inúmeras variáveis. Não indo muito distante, nós temos em Cachoanã, né, que é uma floresta nacional de Cachoanã, é uma área do Museu Guild, uma estação científica. Nós temos uma torre de 42 metros onde faz essa medição, mas são só 42 metros. Eu até já subi nessa torre uma vez e não quis mais voltar. E não pretendo, porque na época eu tinha 30 anos e hoje eu tenho 54. O meu joelho não me permite, nem meu coração. Então, assim, isso é tecnologia, né? E quem traz essa tecnologia são os países. Não é Brasil que está investindo, tanto aqui em Cachoanã quanto em Manaus. Outra forma da importância da tecnologia é a fabricação de produtos. Para se produzir um carro, se usa 400 mil litros de água. Como a tecnologia está inserida aí? A empresa, elas precisam se tornar cada vez mais ecoeficiente. O que é essa ecoeficiência? Ela mudar a sua forma de produção. Então, através da reutilização dessa água. Já pensou o desperdício de 400 mil litros para a fabricação de um carro? Então, quando eu tenho tecnologias, que eu tenho ferramentas de como eu posso fazer essa reutilização dessa água, eu estou usando tecnologia. Se nós pararmos para pensar, há 10 anos atrás, quando pintava, né, era preciso pintar uma sala, o quarto da nossa casa, você não poderia dormir naquele quarto por causa do cheiro de tinta. Exato. Hoje você manda pintar o seu quarto e hoje você dorme lá. Por quê? Porque existem tecnologias, produtos, isso aí é investimento, né? E às vezes muitas empresas às vezes acabam ficando de fora porque elas não conseguem fazer esses investimentos. Então, a produção, existem estudos que mostram a Natura, por exemplo, né? Eu nem ia falando da Natura, mas que tem os dois lados. Mas, assim, para produzir um sabonete, da produção de um sabonete que a empresa produz, ela usava, há 10 anos atrás, determinada quantidade de água. E hoje ela já conseguiu diminuir a cada ano 0,1 ml. E se você vê isso, para um sabonete, quando você contabiliza no total, isso tem um efeito.
né? Então, é a empresa buscando a ecoeficiência através da tecnologia. E este foi o programa Globalizando de hoje. Foi um prazer ter você conosco nessa 1 hora de todo sábado às 9 da manhã. E você que nos acompanha pelas várias plataformas digitais, um abraço bem grande para você. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e você pode sempre enviar sugestões de temas pra gente através do e-mail, programaglobalizando@gmail.com. Quero agradecer muitíssimo a participação da professora Rosicélia Castro. Foi muito boa. A gente fica muito feliz de poder socializar esse conhecimento, professora. Muito obrigado, professor Mário Tito, pela oportunidade, né, de passar um pouco do nosso conhecimento acadêmico, nossa vivência, nossa experiência para a sociedade, né? Gostaria de agradecer imensamente o carinho aqui pela equipe que me recebeu muito bem, tá? Gostaria de agradecer a todos e também agradecer a Universidade da Amazônia por esta oportunidade, né, de estar falando um pouco aqui sobre as questões ambientais. Nós agradecemos também. Agradeço também a quem fez pergunta: Daiana Silva, Margarete Silva, Camila Neres, João Alves, Ricardo Moreira e Vinícius Abreu. Quero agradecer a nossa equipe de locução, a começar por Alice Cardoso, que é membro da equipe da Playlist. Muito obrigado, viu, Alice? Muito obrigada, professor. É um prazer estar aqui. E no próximo tema da rádio, vamos falar de liberdade de imprensa como fundamento da democracia. Imperdível esse programa, e nós temos também uma live no próximo sábado. Vamos falar sobre uma internacionalista na França. Vamos falar de Jorge Amarante, que está fazendo mestrado em Lyon, na França. É a nossa live do próximo sábado, dia 18. Quero agradecer a Pablo Oliveira. O Pablo é membro da equipe de conteúdo. Pablo, muito obrigado. Eu que agradeço, professor. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E vou convidar o nosso ouvinte a seguir a gente nas redes sociais, no Facebook, Programa Globalizando, Twitter, @pglobalizando e no Instagram, @Programa Globalizando. Quero agradecer também a Larissa Hiro Schoenberger, que é líder da equipe de entrevista. Muito obrigado, Hiro. Obrigada, eu que agradeço, professora. O programa foi maravilhoso, senhora. Assim, venha mais vezes, que a gente vai adorar. E não esqueçam de ouvir os nossos programas, que eles ficam disponíveis a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast, todos com o Programa Globalizando. O Programa Globalizando, então, é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais e tem uma equipe maravilhosa. Foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Alciane Dias na playlist, Luiz Sampaio, Lucas Patrick, Ana Clara Nunes e Juliana Gomes nas entrevistas, Agatha Poliani, Yane de Paula, Carlos Eduardo Rodrigues, Camille Mácula, Manoel Gaia e Ana Beatriz Soares no Globalizando News. Cauene Ibiapina, Jennifer Gonçalves, Sara Tavares, Emi Vilas Boas, Lana Borges, Gabriela Grosso, Heloísa Valente, Stephanie Rodrigues, Gabriela Alves, Lara Lima e João Vitor na mídias. Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Mel Grimati e Luciana Alves nas externas. Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Iago Cruz e Isabelle Macedo na produção de conteúdo. Brenda Macedo, Camila Neres e Camille Mâncio no roteiro. Verena Moura e Beatriz Valente na revisão do roteiro. Sérgio Salles, Josiane Mendes no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. A operação de áudio foi de Wardel Monteiro. Obrigado, Wardel. A apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio UNAMA FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.